maneira de dizer isso, como que foi que Deus usou esse ditado popular? Olha só o que a Bíblia diz em Romanos 10, 18. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins da terra. Irmãos, eu quero mesmo que o que vou pregar hoje aqui não no ouvido e saia pelo outro. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, que isso, você se preocupe com o que eu vou pregar hoje, tá bom? Se preocupe com o que eu vou pregar hoje. A palavra que eu vou dizer para os irmãos está ligada com uma realidade que começamos a ser preparados, pelo menos no meu caso, desde quando eu entrei no primário, e isso no ano de 1970, vai vendo, que de uma hora para outra eu virei o número 3. Eu virei o número 3, porque nos primeiros momentos da chamada da minha professora, ela começou a chamar pelo nome, mas depois nós éramos chamados pelo número. Então dizia número 1, como o meu nome começa com A, mas não vem um B logo depois, eu sempre era o número 3 e o número 4 na chamada da escola. Isso começou a acontecer comigo, mas todos nós viramos um número. Você não é nada sem o seu CPF, né, Geraldinho? Você é alguma coisa sem o seu CPF? Sem CPF, até está ouvindo uma ofensa agora, quando é assim, um indivíduo sem CPF, é um indivíduo que não existe. Mas é interessante, quando você vai para a palavra, você fique sabendo que Deus não abriu mão do seu nome, amém? Deus não usa números, Deus nos deu um nome, Deus se preocupou com nomes, Ele deu um nome ao primeiro homem, Deus que deu o nome a Adão de Adão, que deu o nome a Eva de Eva, Deus mudou nomes quando foi preciso, e Deus se apresentou com um nome. A preocupação que Moisés tinha quando foi desafiado a falar ao faraó, ele falou assim, mas eu vou em nome de quem? E foi quando Deus revelou para nós o seu nome, quando Ele disse que Ele era Yahvé, eu sou. Deus então não se relaciona com números, como a minha professora e como depois eu me transformei em um número de todos nós. O número é coisa do diabo, o número é coisa de homens. Vocês sabem, né? Um dos textos mais reveladores sobre o número da besta, que ninguém sabe explicar isso, mas nos liga ao número, está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 16 a 18, a Bíblia vai dizer assim, Apocalipse 13, 16 a 18, também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse uma marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. A Bíblia vai deixar isso, ou o número do seu. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Seu número é 666. Todo mundo conhece esse número, mas vocês percebem um jogar das afirmações de Apocalipse, número da besta, número de homem. Então número é coisa de estratégia humana e estratégia de Satanás, a ponto de haver uma peculiaridade nisso. Quando Jesus entrou numa treta com um homem que estava extremamente endemoniado, Jesus perguntou, isso vai estar escrito em alguns evangelhos, mas eu separei apenas para você procurar essa referência de Marcos 5:9, que quando Jesus pergunta assim, qual é o seu nome? O demônio que estava lá fala, meu nome é Legião. O demônio na verdade ele dá um número. Legião não é um número, legião é uma situação, é um número, porque eles eram muitos. Então, gente, é interessante. E uma coisa que a gente aprende com isso, e eu quero que isso não entre por um ouvido e saia por outro nessa noite. Uma coisa que a gente aprende com isso é: o seu nome diz quem você é, e o seu número vai estar sempre preocupado para ver com quanto você tem. Nome é uma preocupação de Deus para contigo. Número é uma preocupação do diabo e dos homens para ver quanto que você tem. Consulta o seu CPF, se tiver no Serasa, já era.
né? Você não tem condições para isso. É interessante isso. Deus vai em vários momentos da Bíblia, Deus vai deixar bem claro a importância do nome, e isso não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre Jesus, ele usa uma expressão tão linda em Filipenses 2, esses 3 versículos aqui, de 9 a 11, ele diz assim, ó: por isso Deus o exaltou na mais alta posição. Eu estou lendo Filipenses 2:9, tá, queridos? E lhe deu o nome, não o número, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então ele deu a Cristo um nome que é sobre todo o nome. Gente, agora olha essa passagem. Eu quero que você abra a Bíblia agora em Apocalipse capítulo 20, e olha essa passagem, que em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Espírito Santo de Deus que te incomode, para que esta palavra não entre pelo ouvido e saia pelo outro. E sabe o risco que corremos? De estarmos numa rotininha religiosa aí fala assim, agora é hora da mensagem. Aí você abre você se prepara para ouvir a mensagem, depois você fecha, aí entra pelo ouvido e sai pelo outro. E me lembrando agora da preocupação que Jesus tinha com isso, por 7 vezes ele repete no capítulo 2 e 3 de Apocalipse: quem tem ouvido? Quem tem ouvido? Eu não ouvi. Quem tem ouvido? Bom, vocês estão aí, gente. O que o Espírito diz à igreja? Então a impressão que dá, a gente já fica, não basta ter ouvido, tem que ouvir. Agora, gente, ouça isso agora. Ouça isso, por favor. Apocalipse capítulo 20, versículo de 11 a 5. De 11 a 15. Que 11 a 5? É de 11 a 15. Olha só, gente, que texto lindo. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu toda a terra, e não achou lugar para eles. Preste atenção. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos, no que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, o nome que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Gente, olhe para esse texto e veja algumas revelações aqui, sobre a importância do seu nome e aonde o seu nome tem que estar. E isso não pode entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Não pode. Você precisa sair daqui preocupado com isso. Primeira coisa, saiba que se há uma coisa que nos iguala a todos aqui, é a questão da morte. Você já ouviu aquela expressão, ninguém vai ficar para a semente? Gente, eu espero que Jesus ainda volte hoje, porque todos nós aqui não teríamos a experiência dessa morte. Mas há uma possibilidade muito grande de que isso é uma realidade de todo mundo. Qual a única certeza que as pessoas têm? Mais um dizer popular: a única certeza que eu tenho é a certeza da morte. Não é isso que as pessoas dizem? Pois bem, a morte iguala a todos, mas esse texto diz que todos ressuscitarão, e a ressurreição de todos haverá uma distinção. Enquanto a morte nos iguala, a ressurreição vai nos distinguir. Olha o que a Bíblia diz, no versículo 12 e 13, que todos ressuscitarão. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se o livro, abriram-se outro livro, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas. E deu o mar, versículo 13, e deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno, todos, a terra, todos
todos ressuscitaram. Essa é uma realidade de todos. A morte nos igualando, mas a ressurreição que está escrito aqui nos distinguindo. Preste atenção no que eu vou dizer. No dia dessa ressurreição, nós haveremos de prestar conta. Olha como que o Evangelho facilita demais. Quando você olha esse texto, a impressão que dá é que a Bíblia está nos estimulando a serem pessoas que vai angariar méritos para quando estivermos lá, fazermos muitas coisas boas, para merecermos passar nesse último teste, no dia do julgamento. Mas Jesus já disse, qual que é a obra que você tem que fazer em João 6:29? Quando os discípulos perguntam para Jesus, qual é a obra do Pai? Jesus dá uma palavra, irmãos, tão simples, tão constrangedora, mas é a palavra mais certa. João 6:29 vai dizer que a obra do Pai é esta: que creiais naquele a quem o Pai enviou. A única obra que vai ser cobrada no juízo é se você tomou a decisão, se esforçou com as suas emoções, com a sua parte espiritual e com o seu físico, para demonstrar a sua crença em Cristo Jesus, que é o único caminho, que é a única verdade, que é a única vida. Muito bem, fica com esse texto constrangedor de João 6:29, que você fica ali e fala assim, mas é tudo isso e é só isso? Pois bem, gente, agora eu quero dizer uma coisa. Análise de tudo que foi feito, quando os livros forem abertos, o que foi feito tem tudo a ver com o que você disse, tem a ver com as palavras que você usou durante a sua vida toda para mostrar quem é você e dar significado à sua existência, porque as palavras, elas geram ações, e essas ações determinam realidades espirituais. O que você anda dizendo? O que você anda falando? Olha o que diz Mateus 12, 36 e 37. E quero depois também que você abra a tua Bíblia em Romanos 10, versículo 9 e 10. Mas eu vos digo, olha que alerta, isso aqui não pode entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Você tem que se preocupar com isso aqui. Mas eu vos digo, que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras, e a ideia que tem aqui é por todas as tuas palavras, será justificados, e por tuas palavras será condenados. Agora, uma palavra, se você quiser, que você tem que escolher, e sobre essa palavra que você tem que dizer, é o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, a Bíblia vai dizer assim, ó, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê, lembra que eu falei de emoções? Para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, quero ler o versículo 11 também, todo aquele que nele crê não será confundido. Se é uma coisa, uma declaração que tem que sair dos seus lábios, é quem é Jesus. Jesus tem que ser o seu Senhor e o seu Salvador, e isso tem que ser afirmado por você. Esse texto que eu li para vocês mostra aqui, irmãos, de Apocalipse capítulo 20, mostra aqui o fim desta história nossa. E é interessante, eu achei tão interessante o fim dessa, olha o que diz o versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. O que isso tem a dizer? A morte coloca fim nas histórias humanas. Pastor Roque estava orando aqui, pedindo para nós colocarmos diante do Senhor os nossos sonhos. Quando você vai num cemitério, gente, não tem só ossos enterrados ali. A morte enterrou aquele indivíduo e os seus sonhos. A história humana é terminada com a morte. Agora Deus vai terminar com toda a história, inclusive a história da morte. A morte terá fim na sua história, segundo Apocalipse capítulo 20, versículo 14. A morte terá fim, é o fim da história.
Que isso não entre pelo seu ouvido e saia por outro. O que você fez da sua história? Existe um ensino bíblico que depois é replicado em cursos de autoajuda, que é a questão de você ser responsável por aquilo que você é e por aquilo que você tem. A autorresponsabilidade. Isso é ensinado pela Bíblia, depois isso é replicado nos cursos aí de coaches e essas coisas. Mas o que eu quero dizer é fazer essa pergunta: o que você fez? Quais foram as declarações? Como é que está a questão do seu nome? É interessante isso, né? Porque tudo vai acabar e Deus vai perguntar: o que você fez com a sua história? Sabe por quê? A morte termina as histórias dos seres humanos. Deus vai exterminar com esse poder da morte de acabar com as histórias, porque Ele vai começar uma nova história, amém? Olhe comigo, por favor, no próprio livro de Apocalipse aí, vire uma página, ou então vai para a página seguinte aí no seu app, o capítulo 21, quando há uma revelação de uma nova história, gente. Olha o que a Bíblia diz: o Senhor começando de novo, e o Senhor começando algo novo. Então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Eu estou lendo Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Olha que viagem, que revelações lindas, né? Versículo 3: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Uma nova história. Não mais um Deus a ser contemplado, não mais um Deus para a gente fazer essa coisa que a religião nos força a vamos buscar a presença de Deus, mas uma presença sentida, inegável, percebida. Deus estará. É então interessante que a Bíblia vai fazer outras referências, não vai precisar do sol, porque o Senhor vai ser o sol da justiça para nós, e assim vai indo. Tudo mudará, e essa mudança vai tirar exatamente aquelas coisas que mais nos angustia. Olha para o capítulo 4, versículo 4, desse mesmo texto de Apocalipse 21, gente, olha que coisa maravilhosa, quando você lê o versículo 4 e o versículo 5, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte. Olha a morte aqui, ó. A morte acabou o poder da morte de terminar as histórias, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, as antigas coisas já passaram. E há uma afirmação aqui, já preguei esse texto algumas vezes e amo pregar esse texto, né? Quando diz assim: aquele que estava sentado no trono disse. Se ele disse, então ouça. E o que Deus vai dizer agora, que não entre pelo seu ouvido e sai por outro. Ele disse: estou fazendo nova todas as coisas. E para não confiar só na sua ouvido, ele falou assim para João, e acrescentou: escreva, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de toda confiança. Amém? Deus vai fazer nova todas as coisas. Agora deixa eu te dizer uma coisa constrangedorinha. Você precisa já estar experimentando isso, segundo o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17, um texto conhecidíssimo, diz assim: portanto, se você fez aquela declaração quem Cristo é na sua vida, olha o que acontece contigo, você já começa a experimentar o novo de Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram. Olha, a gente já deve estar experimentando essas coisas que Deus vai um dia determinar, já passaram, eis que surgiram coisas novas. Gente, isso não pode entrar pelo seu ouvido e sair por outro, não pode. Você precisa
Deixa eu dizer uma coisa, as últimas mensagens que eu tenho pregado, que eu tenho ouvido, ela está ligada muito em uma capacitação para que você seja um vencedor aqui e agora. Tudo bem, mas é muito bom você se preocupar com as coisas que Deus já determinou para o nosso futuro, para as quais nós devemos e precisamos estarmos, todos precisamos estar preparados. Tem uma lista de despreparados no capítulo 21 de Apocalipse, que para mim é a mais terrível de todas as listas, versículo 8 de Apocalipse, é uma listinha terrível que é dada aqui, ó. Mas aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e todos os que amam a mentira, o lugar desses será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Irmãos, isso aqui tem que fazer parte de uma realidade de ser ex. Você tem que ser um ex isso aqui, porque o Senhor arrebanha só os ex aqui na sua igreja. Isso aqui não pode mais fazer parte. Essa covardia da primeira lista são as pessoas que não têm coragem de assumir a sua posição em Cristo Jesus e demonstrar isso com atitudes, palavras e atitudes. Esta covardia de pessoas que não tiveram coragem de se entregar, de assumir quem é Cristo em sua vida. E depois vem sinônimos disso, a incredulidade, a depravação, tudo isso é consequência de uma vida sem Cristo. Gente, vamos voltar no raciocínio do nome. Lembra que Deus, você pode ter um número, você tem o seu CPF, se você tem uma firma, você tem o seu CNPJ, você tem o seu RG, mas não é com isso que Deus está preocupado. Deus está preocupado nesta realidade, de que o teu nome esteja no lugar certo. Olhe para Apocalipse agora, volte uma página, Apocalipse 20, versículo 15, a Bíblia vai dizer assim, ó: se o nome... Isso aqui é muito sério, não pode entrar pelo ouvido e sair por outro. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, como diz o pastor Arlindo, a Bíblia diz de um jeito, que jeito que o pastor Arlindo fala? Você está lascado. Ainda bem que a Larissa veio, porque essa ouve o pastor dela, pelo menos... Você está lascado. A Bíblia vai dizer bonitamente assim, ó: foi lançado no lago de fogo. Agora eu vou dizer, você está no bico do urubu, está lascado. Olha aqui, ó: se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago do fogo. Gente, onde está teu nome? É interessante, né? Eu acho que uma coisa que deve te angustiar, não deve entrar e falar assim: como é que faz? Pastor, como é que faz? Para o meu nome estar escrito então nesse livro. Crê no Senhor Jesus. Você precisa viver a realidade de João 5:24, para o teu nome estar nesse livro. Qual é a realidade de João 5:24? Em verdade vos digo, quem ouve... Quem tem ouvido, ouça. Não pode entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Isso aqui, ó: quem ouve a minha palavra. Aí depois, como é que não sai pelo outro? E crê naquele que me enviou. João 5:24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Aplaudiu o Senhor, fica em pé. Quem não aplaudiu também fica, porque não vai ficar mal para você ficar sentado aqui. Levante-se, homens e mulheres. Eu quero que você se preocupe com isso.
há um lugar em que todas as porcariadas deste mundo não vai entrar depois que Deus colocar o fim nessa história. Apocalipse 21, 27 vai dizer assim, ó: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você não precisa pagar financeiramente para ter o nome escrito nesse livro. Você não precisa de uma rotina religiosa estafante que mostra. Você só precisa tomar uma atitude, fazer uma declaração e pedir para Deus te aceitar. A sua declaração é: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Me aceite. Escreva meu nome. Peça para Deus: escreva meu nome. Provavelmente o Senhor vai estar escrevendo o nome lá. E tem uma garantia para você: quem Ele escreve, Ele nunca mais apaga.